Agora vou iniciar a explicação sobre os arquivos adesão a registro de preços e dispensa e inexigibilidade. O primeiro arquivo, então, adesão a registro de preços, ele será informado quando um órgão estiver aderindo a uma ata de registro de preços realizada por outro órgão da administração pública, né? Lembrando que quando este órgão estiver realizando o processo licitatório para registro de preços, ele vai informar esses dados nos arquivos de licitação informados anteriormente. Quando o órgão estiver aderindo a uma ata de registro de preço que foi uma licitação realizada por outro órgão, será informado aqui nesse arquivo de adesão. Então, o primeiro registro é o detalhamento da adesão, o registro de preços. Depois temos o detalhamento da pesquisa de preços, né? No caso, o órgão ele tem que fazer essa pesquisa de preço para comprovar que vale a pena aderir a essa ata. O detalhamento do termo de adesão e o detalhamento da adesão a registro de preços quando foi utilizado o percentual de desconto sobre tabela de mercado, né? Em relação às regras, lá no registro 10, aí é a mesma coisa lá da abertura da licitação. A gente tem um campo onde é informado se na licitação foi utilizado como critério o maior desconto oferecido sobre tabela. Então, lá no registro 10, se você disser que não foi utilizado esse critério de maior desconto, então o registro 12 deve ser informado e o registro 20, que é o dos percentuais, não deve ser informado. Agora, se nesse campo lá do registro 10 você informar que sim, que foi utilizado o maior desconto em tabela, preenche o registro 20 e não preenche o registro 10. O arquivo de dispensa ou inexigibilidade, as principais dúvidas que têm surgido em relação a ele são em relação às dispensas por valor, né? E a gente já definiu lá no layout que as dispensas por valor, que são do inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8.666, não devem ser informados neste arquivo. E aí muita gente perguntou, então eu não tenho que informar para o SICOM as dispensas por valor? Tem lá no empenho, na liquidação, no pagamento, não tem que informar aqui no arquivo relacionado à dispensa. Tá? Então, aqui somente as demais dispensas do artigo 24 e os processos de inexigibilidade. Lá, quando chegar no arquivo de empenho, eu vou mostrar para vocês como que é feito esse vínculo entre empenho e licitação. Lá no arquivo de empenho, no caso de ser uma dispensa por valor, você vai informar que não houve processo licitatório para aquela dispensa. Tá? Então, quando chegar lá no empenho, eu vou detalhar melhor para vocês. Temos o detalhamento da dispensa ou inexigibilidade, detalhamento dos responsáveis e o detalhamento da pesquisa de preços, orçamentos em planilha ou referência de preços no credenciamento. Aqui, no caso de ser uma inexigibilidade para credenciamento, será informada a referência de preços para credenciamento e vale a mesma regra da pesquisa de preços lá da licitação. Aqui não são as cotações de preços, aqui é o preço de referência, tá? Detalhamento dos recursos orçamentários, né, que é o crédito pelo qual correrá a despesa, o detalhamento do fornecedor contratado pela dispensa ou inexigibilidade e o detalhamento do credenciado. Em relação à regra, eu listei para vocês aqui que a principal regra, também é a mesma que existe lá nos arquivos de licitação, é que o detalhamento do credenciado ele pode ser encaminhado em remessas posteriores ao do respectivo processo de inexigibilidade, tá? Porque pode ter sido encerrado o processo de inexigibilidade num mês, informado, e ter surgido novos credenciados ao longo do ano. Então, esses novos credenciados podem ser informados nesse detalhamento sem ter que informar os arquivos anteriores todos de novo. Essas, portanto, são as informações relacionadas à adesão a registro de preço e aos processos de dispensa e inexigibilidade.